Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo e estamos aqui vendo que bagunça tá o governo, que coisa meio desorientada. Tem um núcleo interno lá dentro que estão brigando pela questão da liderança do poder, né? Quando um governo ele vem com muitas ramificações, com muitas ideologias, isso acaba sendo uma ideia convergente dentro de qualquer núcleo. E se falava antes que governos anteriores havia este problema, de fato sempre teve questões de correntes, né, ramificações de pensamento. O governo de Bolsonaro não é homogêneo, sim, heterogêneo com ideias e convicções totalmente diferentes e uma estratégia pelo o poder. Então a gente vai entender como é que funciona tudo isso. A observação de cada departamento, a importância de cada ministério, a estratégia, o posicionamento dos líderes do governo em busca de quê? De busca de poder, entender as circunstâncias do atual governo. Pois bem, militares entram na mira de guru de Bolsonaro. Olha, muitas pessoas agora já estão sabendo que Olavo de Carvalho, esse filósofo, esse cara aí que andou escrevendo livros sobre não ser um idiota na política ou algo tipo assim, e Bolsonaro e seus filhos acabaram de uma certa forma sendo influenciados por este rapaz. Tudo bem, Bolsonaro ele foi eleito por duas coisas. Primeiro, o antipetismo e segundo, a sua figura associado ao exército, aos militares. Porém, quando um mentor ideológico, filosófico de Bolsonaro ataca os militares, isso deixa que o governo, né, o núcleo interno, um pouco dividido, porque Olavo de Carvalho atua nos bastidores como uma figura muito forte, querendo até se sobrepor sobre os generais, e tem críticas duras contra esse tipo de governo, né? O núcleo estratégico do Planalto entrou na mira dos influenciadores das redes sociais em torno do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos. O vice-presidente Hamilton Mourão e os militares passaram a enfrentar uma onda de críticas por não darem apoio público, por exemplo, à ofensiva da liberação de armas. Ou seja, simplesmente porque os militares não agem pelo calor das emoções, há uma visão técnica e estratégica, afinal de contas são generais e tiveram um tempo suficiente e gabarito para estudar, para ver que essa ideia de jirico liberar arma num país culturalmente violento, como é o caso do Brasil, não daria certo, é claro. Só podia ser na cabeça dessas pessoas influenciadas nas redes digitais, pro pessoal do Bolsonaro. Lembre-se, pessoal, e nunca esqueça, Bolsonaro ele foi expulso do exército por indisciplinas e desvio de comportamento e condutas que não condizia com o cargo que ele tinha como um soldado das forças, né, militares do exército. Então ele acabou saindo por problemas, digamos assim, psíquicos, né? Ou seja, com algum distúrbio mental. No alvo da artilharia, o escritor Olavo de Carvalho Mourão prefere ignorar os ataques. O senhor Olavo não me conhece, nunca conversou comigo, não sabe quais as minhas ideias e, por consequente, não vou polemizar com ele, afirmou o general ao Estado sobre o guru do bolsonarismo. Na verdade, Mourão faz muito bem em não cair na pilha de Olavo de Carvalho, porque esse velho doido ele só fala besteira e tá atacando todo mundo aí, porque ele sempre foi oposição e ele não consegue ser a situação. Mais recente petardo foi deferido no sábado, dia 16 à noite, após um encontro com o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Filho do presidente em Washington, Mourão é um idiota, afirmou Olavo, né, ao jornalista. Ou seja, uma pessoa vem em rede aí, social, vem em jornal e chama o vice, que é um general, no composto mais alto do exército, de idiota. Rapaz, pensa no negócio que tá dando lá dentro, uma confusão generalizada. O ataque faz parte de uma ofensiva do escritor e seus seguidores contra o general da reserva. Assumiu a presidência interinamente com a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Dos 287 posts no Olavo Black no Twitter, nas
duas primeiras semanas desde o mês, 77, que em torno de 27%, né, são críticas ao Mourão e militares de forma geral. Ou seja, o Olavo de Carvalho não respeita realmente o Exército. Então, se o brasileiro tem uma confiança grande nas Forças Armadas e tem um guru ideológico, filosófico, né, de Bolsonaro atacando o Exército, onde é que fica a credibilidade das Forças Armadas nesse momento, né? No dia 11, o Olavo chamou a atenção dos seus seguidores por um projeto de lei apresentado pelo ex-deputado e senador veneziano Vital do Rego, que é esse tipo de projeto que dá mais poderes à ação do vice-presidente. Fecha uma lacuna constitucional que existe mesmo. Então isso não agradou ao Olavo de Carvalho, logo partiu para suas críticas, de uma certa forma. Como se diz o autor do texto, eu só queria preencher a lacuna na qual se atribuía ao vice muito justificativo e é louvável. Bom, em reportagem publicada no domingo, dia 11, o Estado mostrou que ao lado de Bolsonaro, Olavo integra o núcleo central de uma rede bolsonarista jacobina. O grupo atua na internet na promoção de linchamentos virtuais, até mesmo de aliados do governo. As páginas desses influenciadores têm em comum a defesa da liberação das armas e os ataques a todos que opõem isso, que explica o fato de os militares terem virado alvo. Ou seja, essas pessoas que seguem Bolsonaro, esses alienados, são pessoas que nos preocupam, porque o Exército tem toda uma crítica, uma estratégia, uma visão diferenciada do que o Bolsonaro aplica. Na verdade, talvez o próprio Exército não leve nem em consideração o que o Bolsonaro fala mesmo, né? No início do mês, Olavo de Carvalho, né, escancarou sua ira a Mourão, porque durante a campanha do general Mourão jamais mostrou sua verdadeira face de desarmamentista, de adepto do abortismo, do protetor do comunista, protetor de comunista, de inimigo visceral do bolsonarismo, de amante da mídia inimiga. Ele fingiu-se de companheiro fiel até chegar ao cargo. Rapaz, o cara critica o homem sem dó mesmo. Bom, e aqui, entre generais e o ciclo de Bolsonaro, não se acostuma comentar ações dos filhos do presidente em relação à indústria de armas. Na última quarta-feira, por exemplo, o senador Flávio Bolsonaro, sabe o que ele andou fazendo? Você vai saber o que ele andou fazendo. Ele apresentou um projeto, né, o primeiro de seu mandato, para autorizar a instalação de fábricas civis de armas de fogo e munição e evitar restrições à participação das empresas privadas estrangeiras no setor. O controle de armas do país é hoje responsabilidade do Exército. Há um movimento para flexibilizar essa prerrogativa. Ou seja, o miliciano, não é? Ele quer fábricas no Brasil com armas, né, e munição liberado como qualquer outra fábrica normal, sem a intervenção do Exército, sem a observação, a investigação, tudo que o Exército tem, essa prerrogativa que ele é responsável, ele quer que isso não seja mais feito pelo Exército e pode fazer arma à vontade aí no Brasil para vender. Olha o projeto do Flávio Bolsonaro aí, pelo amor de Deus. Cadê o projeto da educação? Cadê o projeto da saúde, de habitação? Projeto para diminuir o índice alto de desemprego. Poucos caras estão preocupados com a porcaria de uma empresa de arma, meu amigo. Será que vocês não se tocam que quanto mais armas se tem no país, maior é o índice de violência? Não vai dizer que não tem. Tem sim. Aqui no Brasil nem tem essa liberação total e aparece um doido metralhando escolas. Imagina se tivesse arma à vontade. Bom, interlocutora de Olavo, a deputada federal Carla Zambelin, se incomoda com as críticas públicas do escritor ao governo. Olavo sempre foi oposição e não está sabendo lidar para agora ser situação. Se ele tem o telefone de Bolsonaro e quer realmente ajudar, poderia fazer ligação para aconselhar o presidente, afirmou Carla ao Estado. Se fosse guru, falaria no privado e não de forma de desestabilizar o governo. A própria deputada foi alvo do escritor, que a chamou de caipira, semi-analfabeta, por ter viajado lá para a China conhecer a tecnologia de identificação facial, na qual Salvador implantou esse projeto e conseguiu pegar um presozinho que estava por aí desaparecido, né? Bom, e o que dizer sobre
o impasse que está tendo dentro do Ministério da Educação. Infelizmente, o batalha entre olavistas e militares do MEC trava a pauta de educação. E isso está prejudicando mesmo o Ministério. Há boatos que realmente que Ricardo Vélez ele será mesmo afastado, não ocupará mais o cargo, porque se envolveu em muita polêmica, né? E uma reportagem que fala aqui sobre essas polêmicas. Depois do episódio do hino, grupos ligados a alguns militares e técnicos passaram a defender internamente o ministro Vélez abandonasse o discurso ideológico mais duro para focar em políticas e eficácia comprovada. O então diretor de programa da Secretaria Executiva MEC, Coronel Roquette, e o secretário executivo Luiz Antônio Tosin, número 2 da pasta, eram nomes que defendiam uma ação educacional desvinculada da guerra política e ideológica herdada na campanha eleitoral. Ou seja, tem gente na verdade interessada que o MEC seja desvinculado com essa ideologia. O Bolsonaro falava da ideologização esquerdista, como comunista, marxista, nazista da esquerda dentro da escola. E então um Estado sem partido. Veja bem o que Bolsonaro nesse governo está querendo fazer com o Ricardo Vélez. Implantar aquilo que eles criticavam. E claro que existe aí uma junta de militares mais preocupado realmente com o ensino e que diz, vamos parar com essa besteira aí, com esse discurso duro aqui, negócio de cantar nacional e filmar mandar pra cá, com essa ideologização de partidos dentro da escola, que isso não é o que a gente quer para a educação. Então, devido à divergência das ideias de Olavo de Carvalho com o bolsonarismo e os núcleos militares, deu a primeira divergência interna dentro do Ministério da Educação. E isso só tem a prejudicar o nosso país. Eu já tinha feito um vídeo sobre a bagunça que está fazendo no Ministério da Educação, e uma reportagem mais cedo hoje acaba falando de toda a bagunça criada entre esses dois núcleos por guerra de poder, né? No mais, galera, fica por aqui. Até a próxima. A gente se encontra em outro vídeo. Diamonds in my mouth.